Vamos à resolução da questão 54 da prova de matemática do concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica, CFS do ano 2021/2022, e a questão 54 que iremos resolver agora é da prova cujo código é 42. Ele diz o seguinte no enunciado: se o logaritmo de 2 na base 10 é 0,3 e o logaritmo de 3 também na base 10 é 0,5, então o valor de logaritmo de 0,0072 na base 10 dividido pelo logaritmo de 5 na base 10 é. Então ele quer saber o valor da divisão entre esses dois logaritmos aqui, ok? E aí, como alternativa, você tem letra A, menos 3, letra B, menos 2, letra C, 2 e letra D, 3. Então, vamos à resolução da questão. Como dados, observe que ele forneceu como dados o logaritmo de 2 na base 10, que ele fala que é 0,3, e o logaritmo de 3 também na base 10, que ele diz lá no enunciado que é igual a 0,5. É claro que isso são aproximações, porque esses dois logaritmos que ele forneceu, eles são números irracionais, ou seja, decimais infinitos, não periódicos. Então, o fato dele dizer que o log de 2 na base 10 é 0,3, isso aí é uma aproximação que ele está considerando. O mesmo comentário vale para o logaritmo de 3, ok? E um detalhe importante é que quando se usa a notação log e a base do logaritmo ela não vem explícita, a gente considera que o log que foi dado ele está na base 10, ok? E aí vamos ao enunciado novamente. Observe que ele quer o valor da divisão entre o logaritmo de 0,0072 dividido pelo logaritmo de 5. Então, voltando lá na resolução, o que a gente quer calcular é o valor da divisão do logaritmo de 0,0072 e o logaritmo de 5. Aí, inicialmente, observe que ele quer o valor da divisão desses dois logaritmos, mas inicialmente nós vamos fazer o seguinte, nós vamos calculá-los separadamente, ok? Então eu quero o log desse número decimal dividido, eu quero o logaritmo desse número decimal dividido pelo logaritmo de 5. Então aqui embaixo temos o logaritmo de 5. E uma coisa que a gente tem que observar antes de fazer qualquer conta envolvendo vários logaritmos é se os logaritmos que aparecem lá nas expressões, eles estão na mesma base, porque a gente só pode operar com vários logaritmos se eles estiverem na mesma base. Como todos estão na base 10, podemos começar a resolver, ok? Então, inicialmente, vamos calcular aqui o logaritmo de 0,0072. Ora, qual vai ser a ideia? A ideia é a gente tentar escrever esse número decimal usando o número 2 e o número 3, porque é o que foi dado na questão. Foi dado o log de 2 e o log de 3, ok? Uma maneira de você expressar esse número decimal em função de 2 e de 3 seria você fazer o seguinte. Esse número decimal eu posso escrevê-lo assim, 72 vezes 10 elevado a quanto? Como eu tenho 4 casas decimais, o expoente da potência de 10 vai ter que ser menos 4, ok? E assim eu caí no logaritmo de um produto. E aí sabemos que o logaritmo de um produto ele é a soma dos logaritmos dos fatores. Só que tem um detalhe, dá para a gente fatorar mais o 72, Se a gente fatorar o 72, a gente vai encontrar 2 elevado à terceira vezes 3 elevado ao quadrado. E o 10 a menos 4 eu irei manter.
Então, observe que aqui dá para a gente aplicar quais propriedades dos logaritmos. Dá para aplicar o logaritmo do produto, já que aqui eu tenho um log de um produto, e quando eu aplicar o log do produto que vai abrir numa soma, né, eu já uso imediatamente o logaritmo da potência, que diz que o expoente lá do logaritmando, ele vai para frente do log multiplicando. Então, procedendo dessa forma, eu vou continuar aqui embaixo, a gente vai ter o quê? Vai ter 3 vezes o logaritmo de 2, somado com 2 vezes o logaritmo de 3, menos 4, multiplicado pelo logaritmo de 10, ok? Observe aqui que como é o log de um produto, por isso que vão aparecer aquelas somas, certo? E esse expoente, observe que ele aparece, esses expoentes eles aparecem na linha de baixo, na frente de cada logaritmo. Isso acontece porque eu estou usando o logaritmo da potência, ok? Só que 2 desses logaritmos foram dados, né? Você tem aqui 3 vezes o logaritmo de 2, o logaritmo de 2 ele forneceu é 0,3, somado com 2 vezes o log de 3, que é 0,5, menos 4 vezes o logaritmo de 10. O logaritmo de 10 não foi dado, mas a gente está operando na base 10. Então, o logaritmo de 10 na base 10, sabemos que é igual a 1. E aí, fazendo essas contas, vamos ter o quê? 3 vezes 0,3 dá 0,9, 2 vezes meio é 1, e menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, isso aqui vai resultar no quê? 0,9 mais 1 vai dar 1,9, 1,9 menos 4 é menos 2,1. Então, deixa eu destacar aqui, né, o primeiro resultado que a gente encontrou, que foi o log desse número decimal, e agora a gente precisa calcular o log que aparece no denominador, que é o log de 5. Ora, o logaritmo de 5, como é que a gente vai fazer para calculá-lo? Ele deu de 2 e de 3. Cuidado que 2 mais 3, coincidentemente, é 5. Mas não existe propriedade para log da soma, certo? O que existe é log do produto, é log da divisão e log da potência. Então, eu tenho que escrever o log de 5 em função do 2 e do 3, se for necessário, usando somente multiplicação, divisão ou potência, ok? Note que o 5, se eu for usar o 2, ele surge da divisão do 10 pelo 2. E o 10, coincidentemente, é a base do logaritmo. Então, eu vou ficar com essa opção, certo? Nós vamos imaginar o 5 como sendo 10 dividido por 2. E aí, o que é que aconteceu? A gente caiu no logaritmo da divisão. E o logaritmo de uma divisão, a gente sabe que vira a diferença dos logaritmos, né? Vai ficar o log de 10 menos o log de 2. Ora, o log de 10 na base 10 é 1. E o log de 2 ele deu é 0,3. 1 menos 0,3, isso aqui vai dar 0,7. Então, observe que 0,7 vai ser o valor do logaritmo que aparece no denominador da expressãozinha que ele pediu para que você calcule. Então, para finalizar a resolução, basta eu pegar aqui e dividir menos 2,1, que foi o resultado desse numerador, pelo logaritmo de 5, que deu igual a 0,7. E aí, dividindo menos 2,1 por 0,7, isso aí vai dar menos 3. Então, menos 3 vai ser a resposta da questão, certo? Que voltando lá no enunciado, observe que se encontra na letra A, certo? Então, letra A
é a alternativa correta da questão.